A Gladius romana era boa, mas não como parte do equipamento militar do legionário, não como a espada que conquistou um império, mas de forma independente, sozinha. Era boa. Vamos ver. Em um vídeo anterior, analisamos como o Gladius romano era usado, carregado e desembainhado. Link disponível acima caso queira assistir. Mas neste vídeo, quero que vejamos o Gladius como uma arma independente, não como parte do equipamento militar que o legionário romano carregava. É verdade que quando os legionários conquistaram um império, eles carregavam essa arma? Quando os legionários derrotaram os dácios, germânicos, britânicos, gauleses, quando conquistaram a Espanha, eles fizeram isso portando o Gladius romano. E claro, isso pode nos levar a pensar que sim ou sim. O fato de que eles portassem essa arma implica que essa arma fosse uma peça de combate excelente. No entanto, as legiões romanas tinham muitas coisas boas, muitas coisas decentes e algumas coisas ruins. No final, se você tem muitas coisas decentes e as soma, pode conseguir algo muito bom. Mesmo que nenhuma dessas peças seja excepcional, trabalhando juntas, elas conseguem algo incrível. Como comentei no vídeo que mencionei antes, esta arma é muito boa para ataques perfurantes e também é boa para ataques cortantes. Mas é preciso levar em conta que era uma peça simples. De todo o equipamento militar romano, ela devia ser acompanhada ou costumava ser acompanhada pela armadura romana. Fosse a lorica armata, a lorica segmentata, a escamata, qualquer que usassem, e também do escudo romano. Antes de continuar, queria mostrar para vocês se conseguem ver este escudo que tenho aqui. Bem, é um escudo em formato de lágrima que estou fabricando para mostrar em vídeos futuros. No final, isso vai ser azul e, bom, a cruz branca. Procurei designs e esse foi o que mais gostei. Então é isso. Espero que nos próximos vídeos ele já possa estar exposto junto com o resto dos escudos. E agora, vamos continuar. Como todos sabemos, essa espada é curta. É curta em comparação com as espadas contemporâneas dos celtas, dos dácios ou dos germanos. Não vou compará-la com as espadas da Idade Média, porque, obviamente, a guarda, desculpe, já era mais elaborada. O aço era melhor, mas em termos de comprimento, sim, podemos compará-la para ver como era usada em combate. E claro, se a compararmos, por exemplo, com esta espada que já mostrei para vocês várias vezes, a da vikinga, sim, podemos perceber. Olhem, aqui vocês podem ver. Uma diferença nos comprimentos, claro, esta aqui é mais longa, e só por esses centímetros a mais já proporciona ao guerreiro que a carrega uma vantagem no campo de batalha. Se nos derem uma série de armas para escolher e tivermos que lutar com uma delas, sem armadura e sem escudo, escolher esta aqui em vez desta seria uma má ideia, só por causa do comprimento. Em outro vídeo, eu vou aprofundar porque o fato de ter uma espada mais longa que a do oponente já te dá vantagem. No entanto, agora, como não poderia deixar de ser, vou dar algumas dicas por cima e, claro, também vou comentar com vocês. Duas exceções ao fato de que sempre a mais longa seja a melhor. Acontece que se quisermos enfrentar um inimigo que tem uma espada mais longa ou uma lança, para poder alcançá-lo, vamos ter que entrar dentro do seu, digamos, alcance. Perdoe a redundância, isso implica. Aqui temos um exemplo de uma espada mais longa que quando quisermos feri-lo. Se observarmos, precisamos entrar no alcance dele. Então, o adversário poderia me atingir antes que eu consiga atingi-lo. Isso, o que acontece? Que já começaremos em desvantagem. Obviamente, isso não significa que do zero vamos perder de qualquer jeito, porque no final também vai entrar em jogo a nossa habilidade como guerreiros. Poder afastar a espada, fazer um movimento para desviar dela, qualquer coisa, mas é indiscutível que já começamos em desvantagem. Exceto as proteções. Isso é algo que nos últimos anos em jogos, filmes, séries começou a ser mostrado. E é algo que os filmes que já têm alguns anos ignoravam completamente. Uma armadura pesada evita que eu possa sofrer danos, especialmente em certos pontos. Isso implica que, se eu estiver coberto da cabeça aos pés com minha armadura pesada, eu poderia me aproximar,
receber um ataque ou múltiplos ataques com espadas sem que me causem dano. E, portanto, eu poderia superar essa diferença de comprimento de lâmina, poderia superá-la e então já estaria em igualdade de condições para atacar o oponente. Dessa forma, vemos que quando a armadura entra na equação, o comprimento da lâmina perde, entre aspas, o sentido. Não o sentido, mas sim a vantagem que dava ao guerreiro, que possuía uma arma mais longa. E aqui, por exemplo, podemos extrair que, na Idade Média, se popularizou tanto o uso de armas contundentes, martelos, maças, o famoso Lucero del Alba. O que buscavam não era cortar, mas sim dar. Um golpe que, mesmo sem atravessar a armadura, causasse fortes contusões no cavaleiro que estava dentro da armadura. Já conhecemos essas armas. Agora gostaria de destacar, por exemplo, uma adaga. Se somos 2 cavaleiros com armadura pesada dos pés à cabeça, completa. Comentamos que as espadas longas não serviriam para nada. Teríamos que usar armas contundentes, mas eu proponho que vocês pensem em uma adaga. Se conseguirmos chegar corpo a corpo com uma adaga, fica super fácil para a gente. Para desviar a armadura e enfiar a adaga por uma abertura no pescoço, levantar o braço dele e enfiar na axila. Obviamente, dependerá das proteções que o cavaleiro estiver usando por baixo. Mas a adaga ainda é uma opção, uma alternativa às espadas longas, não como principal, mas como arma secundária. E para ilustrar isso, com algo que com certeza vocês já viram, me vem à cabeça a primeira temporada de Game of Thrones. Quando você chora, Mormont te defende. A tenda de Drogo tem uma espécie de duelo. Não tem um duelo. E ao contrário, ele lança um ataque com sua espada no quadril, um ataque que teria cortado qualquer um ao meio. Mas como Jorah Mormont estava usando armadura, esse ataque não fez efeito nenhum. Não causa nenhum arranhão nele. Ele simplesmente bloqueia a arma e com sua espada desfere um golpe. Pelo contrário, continua sendo uma série, mas aqui isso é ilustrado perfeitamente. Como uma armadura. Não é que torne invencível quem a usa, mas torna bem difícil de ferir. E para aqueles entre vocês que gostam de jogar, vou lembrar deste jogo. Kingdom Come Deliverance é um jogo ambientado na Idade Média, em que o uso de armaduras e como elas te tornavam praticamente indestrutível contra armas longas, isso é mostrado perfeitamente. Para concluir, digamos esta parte, é importante ressaltar que as armaduras tornavam as espadas praticamente inúteis. E isso fazia com que se usassem adagas, como mencionei antes, ou armas contundentes. Principalmente estas últimas, porque elas não buscavam cortar nem perfurar a armadura, mas sim dar um golpe tão forte que causasse contusões por baixo da armadura. No corpo do guerreiro que a usava, voltando aos romanos, comendo tudo isso da armadura. Porque aqueles que conhecem algo sobre os romanos, que com certeza são quase todos vocês, sabem que usavam a lorica ramata, a segmentata, a esquamata, usavam armadura. Isso quer dizer que já estamos reduzindo a penalização que eles tinham por usar uma espada curta. E agora vem a outra exceção. Qual é? Os escudos. Por exemplo, o escudo redondo. Que comentei no vídeo anterior, aqui em cima. Também deixo o link do escudo redondo. Supondo que eu esteja usando apenas escudo, sem armadura. O escudo redondo também reduz a desvantagem da espada curta. Então, no final, eu posso avançar, parar o golpe do oponente e então avançar, me aproximar e atacá-lo com a espada. Digamos que eu já reduzi também a vantagem dele por ter mais alcance, já que parei o ataque dele com meu escudo. E se trocarmos o escudo redondo pelo escutum romano, vamos ver? Dessa forma, o que conseguimos é ter um escudo enorme que protege o nosso corpo. E lutando em formação, temos esse mesmo escudo. Aqui, empunhado por um companheiro com seu próprio Gladius, tem outro. Estamos formando uma parede da qual nossas espadas se projetam e, além disso, estamos obrigando o inimigo a avançar contra nós, a se aglomerar. E que vantagem conseguimos com isso?
pois as espadas longas deles não serão tão funcionais. No vídeo em que eu explicava como se usava gládios, eu dizia: por que não se pode usar a arma como arma de corte? Lembram-se de como era? Porque estão em formações fechadas. Ao atacar assim, por exemplo, ou assim, você pode ferir seus companheiros. E isso se aplica da mesma forma ao contrário. Se você estiver usando armas longas, não poderá usá-las com eficácia. Mas, e se ao escutum adicionarmos a armadura romana? Então, temos tudo a nosso favor. Eliminamos toda a desvantagem e a transformamos em vantagem. Porque agora esta espada pode sair e entrar da formação ao nosso gosto. Mas agora vocês certamente vão me perguntar: é uma espada boa ou ruim? Se analisarmos o Gladius de forma isolada, de forma independente, é uma arma ruim, é uma arma medíocre. Pelo menos se a compararmos, por exemplo, com um florete, um sabre, uma espada bastarda, uma simples lança. Aí já começamos em desvantagem. E por que eu digo que essas armas quase sempre venceriam o Gladius? Porque essas armas foram projetadas para serem usadas de forma independente, de forma isolada, para duelos, sem serem acompanhadas de um escudo. Portanto, se você as confrontar contra uma arma, que só é eficaz quando você usa escudo e armadura, elas vão vencer. É verdade que a lança pode ser usada com escudo, mas é que a lança é tão versátil. Você tem uma lança longa e alonga, você a deixa curta e pode usá-la com um escudo ou com as duas mãos. Ufa, é tão versátil. Mas claro, e se adicionarmos à equação as variáveis do escudo e da armadura? E usamos a Gladius da forma como foi pensada, ou seja, em formação, com um escudo enorme e com a armadura. Então o resultado é que a espada vai ser uma arma brutal, uma arma capaz de conquistar um império. Na verdade, por exemplo, pensem, vamos deixar a espada. A Gladius, o Gladius, perdão, vamos imaginar travar um duelo com escudo, mas em vez de portar um escudo redondo portando um escutum. E acabamos de dizer que o escutum é muito bom nas formações e que, combinado com as Gladius e armaduras, são brutais. Mas um duelo portando um escudo, teríamos pouca mobilidade, seria muito pesado e, no fim das contas, estaríamos em desvantagem contra um escudo, que foi parcialmente pensado para ser usado de forma isolada em duelos. Embora existam escudos feitos para serem usados em formações, como os dos hoplitas gregos. Mas entendam o que quero dizer. Este te dá muito mais mobilidade do que o escutum. Bom, também temos este aqui que eu tenho. Se vocês se interessam por esse tema dos escudos, podemos ver isso em outro vídeo. Deixem nos comentários se vocês querem que eu faça. Pensem em uma coisa. Quando o Império Romano foi, digamos, evoluindo, já na época tardia, e abandonou a forma de combater das míticas legiões romanas, abandonou ao mesmo tempo o escutum e o Gladius. Por quê? Porque no final, embora o escutum mais parcialmente, mas pensem que no final, todo o equipamento militar romano é bom quando usado em conjunto. As peças separadas não são tão boas quanto se mostraram ao serem usadas nas regiões. Pensem agora em uma última coisa: a cavalaria romana. Na época, por exemplo, do primeiro imperador Octaviano, a cavalaria romana. Que espada usava? Não usava o gládio, usava a espada longa. Por quê? Porque primeiro a cavalo e depois em terra. A espada longa beneficiava o cavaleiro, enquanto o gládio o prejudicava. A espada longa era mais comprida e estilizada, o que permitia ao cavaleiro alcançar os inimigos de uma distância maior quando montado a cavalo. E em terra, eles não tinham a mesma formação, nem os mesmos escudos que os legionários comuns podiam usar para lutar sem ter uma espada tão curta, o que lhes dava desvantagem contra os guerreiros inimigos. Então por hoje é isso no vídeo. Um abraço e força total.